paz do Senhor, queridos, e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para os acessantes do canal O Bíblia. Aí você pode dizer, mas pastor Gés, você não nos deseja a paz? Não, a paz para vocês também, porque nós temos a paz, não aquela paz que a humanidade dita, cita e quer que você tenha, mas a paz de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. E ele nos deu a paz. Queridos, continuem acessando o canal O Bíblia. Esse ministério tem um privilégio e tem um prazer de te ajudar sempre. Quando você estiver solitário, quando você estiver sem nenhuma companhia, quando você precisar de uma palavra, acessa o canal O Bíblia. E você vai de encontro com o Ministério O Bíblia. E aí você vai ser beneficiado, porque sempre tem alguma coisa para vocês nos vídeos. E outra coisa, irmãos, quando você acessar pr.emiliogés, vai cair no canal Ministério O Bíblia. Se você deparar com 2 vídeos, 3, 4, lembre de apertar a setinha embaixo, porque vai abrir todos os vídeos para vocês assistirem. E você vai escolher um vídeo que se identifique com você, ou assistir todos. Para mim é um privilégio, e curtir todos para a glória de Deus. Queridos, hoje o assunto é a crucificação de Jesus. O que eu quero ressaltar na crucificação do Senhor Jesus é o seguinte: por que ele morreu primeiro? Porque ao lado dele tinha 2 salteadores, 2 malfeitores. Mas Jesus morreu primeiro. Vocês já pararam para pensar? Já leram? Meditaram? A questão foi o seguinte: era por costume quebrar as pernas se eles tivessem pressa que o condenado morresse. Só que ele quebrou as pernas de um, as pernas do outro, mas quando chegaram em Jesus, Jesus já estava morto. Por quê, queridos? Jesus estava morto. Prestem atenção nesse vídeo de hoje, é profundo. Iremos falar da crucificação de Jesus, porque ele morreu primeiro. A questão foi o seguinte, queridos: vocês talvez não pararam para meditar e mais a fundo sobre a crucificação do Senhor Jesus. Analise só. Ele foi condenado, foi preso e açoitado. Só que simplesmente não fica nisso só. Preso, a comida era escassa. Ele comeu muito pouco naquela noite. Açoitado. Irmãos, o chicote romano, ele tinha 7 pontas, 7 tiras. E nas tiras, nas pontas, tinha deles que eram adicionado filepa ou frepa, como queira, de ossos. Outros era de cobre nas pontas do chicote. Não era só um chicote, eram 3, 7, aliás, pontas de chicote. E ali tinha um soldado carrasco para chicotear o condenado. E Jesus passou por isso. Só que não fica por aí. Não era só aquela chicotada, porque muitos pensam que era só ficar só o vermelhão, uns cortezinhos rasos, e não era. Cada chicotada que dava, aquelas pontas de ossos penetrava nas costas de Jesus. E quando penetravam, alguns especialistas ainda chegou a dizer, fazendo comparação, que chegava a quebrar
algumas das costelas, de tão forte que era. E os judeus tinham por costume chicotear das 40 chicoteadas. Só que eles não chicoteavam até 40, e sim 39 chicotadas. E os romanos, eu creio que adotaram essa prática. Então, pasme você, cada chicotada penetrava aquelas pontas de ossos e fazia um grande rasgo nas costas de Jesus. Pode ser muito forte esse vídeo para você, mas também você não está preparado para assistir alguns filmes que é lançado por Hollywood, que uns chega bem próximo disso aí. E aí algumas daquelas pontas chegaram a machucar as costelas, outros quebrar. A Bíblia não fala, não vai a fundo, mas algumas histórias, alguns historiadores da tradição falam sobre isso. E agora Jesus está, eu creio, com algumas costelas machucadas, sangrando direto, comendo pouco. Por isso que eu estou dando ênfase a esse vídeo, porque Jesus morreu primeiro. E ainda, saindo de tempos em tempo, ali Pilatos, né, levando para um, levando para outro, mostrando na frente, porque ele teria que ser crucificado. E ele já estava fraco, dormindo pouco, ele perdendo sangue. Depois, quando Pilatos o castiga, entrega das mãos dos soldados para ser crucificado. E ali, ele vai pelas ruas de Jerusalém. E cada cabeça ali, o pessoal põe a janela olhando de que se tratava e vendo um homem carregando a haste de uma cruz. Porque eu quero crer que Jesus não estava levando a cruz por completo, porque a cruz era levada em duas partes. Era o lado vertical e o lado horizontal. Eu creio que Jesus estava levando o lado horizontal. E ele caiu muitas vezes, que era pesado. Segundo alguns especialistas dizem que aquela parte horizontal pesava de 39 a 40 quilos. Inclusive, a cruz em si chegava a mais de 80 quilos. Ele estava com a haste. E algumas vezes ele caiu, porque ele estava fraco, tinha perdido sangue, estava com as costelas machucadas e estava prosseguindo, ele se levantava a si mesmo e ia em destino ao Gólgota, onde ele seria executado. Quando ele chega no Gólgota, ele já tinha perdido sangue, já estava fraco, estava enfermo. O psicológico dele já não estava tão bem. E ali eles deitam Jesus e começam a crucificar o Senhor, pregando uma mão, depois pregando uma outra mão e pregando os pés ali no apoio da cruz. E lembre-se, os clavos eram de 14 a 15 centímetros. E o condenado ficava de 1 a 2 ou 3 dias pendurado. E ali Jesus, agora analisa só a situação, queridos. Além de crucificá-los, ele está deitado em cima da cruz e tem um buraco na frente da cruz. E ali eram colocadas 2 cordas, os soldados puxarem. Quando puxavam, ali, a cruz caía dentro do buraco. Quando caía dentro daquele buraco que eles cavavam, tinha ainda a questão do impacto da cruz com o buraco embaixo. O condenado sofria mais aquele impacto. Você pensa que foi fácil para o Senhor? E ali ele sofreu. Tanto é que alguns dizem que o rasgo foi das mãos para o pulso, pelo impacto que teve quando a cruz ali fixou no buraco. Então, veja a situação. Por isso que Zé diz que ele foi munidos pelos nossos pecados, moídos pelos nossos pecados.
E eu quero crer que também, hermeneuticamente, eu vou interpretar dessa forma, que quando Isaías diz que ele não tinha formosura nenhuma, que nenhum homem ousava olhar para sua face, eu estou crendo que isso foi depois ou na crucificação. Isso não está falando do dia a dia de Jesus, quando ele estava fazendo os milagres, quando ele estava na sua casa, estava com a sua mãe. Mas sim, quando ele estava sendo crucificado, porque estava sem aparência nenhuma. Até se brincar, estava com o olho machucado, testa inchadas. Você está entendendo, irmãos? O porquê ele tinha que morrer primeiro, o porquê ele morreu primeiro. Ele foi muito judiado, muito castigado. E quando os soldados chegam para quebrar as pernas de Jesus, mesmo que cumpra-se os salmos, ele já estava morto já. Mas tudo isso porque tinha uma razão para você não sofrer pelos seus pecados, pelos meus pecados. Comprou o homem de novo para Deus. O pecado original, ele encerra-se ali em Jesus. Ele continua. Mas para aqueles que creem e aceitam Jesus, o pecado original tem que acabar ali. Porque ele venceu a morte. Que Deus vos abençoe. Que você assista esse vídeo, curta, compartilhe. Que é de muito ajuda, irmãos, para aqueles que querem aprender mais a palavra de Deus. Queridos, e se você quiser ajudar o Ministério ou Bíblia, eu sempre estou deixando uma conta disponível. Se você quiser contribuir, uma ajuda, eu não sei. Ninguém está cobrando aqui um saco de dinheiro, porque até isso eu não acredito, que você tem que ser milionário, tem que estar bilionário no Evangelho. Não, isso é só para ajudar, porque tudo tem um gasto. E eu pretendo montar estúdio, ter os equipamentos melhores. Você pode ver que meus vídeos não é tão bom a qualidade, porque eu preciso comprar equipamentos melhores, tá, querido? Mas por enquanto, vamos usar o recurso que temos. Deus abençoe a todos.